Cultura Geral. Apoio. UniBH, Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se, unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente está iniciando essa pauta, uma pauta super importante, que é essa parceria entre o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, TV Banqueta, Cultura Geral. Para além do programa televisivo, a gente também vai ter a plataforma digital, onde vocês também poderão encontrar todos os conteúdos, né, do programa. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é a presunção da inocência, e nada melhor para abrir essa parceria com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais do que entrevistar uma pessoa do quilate do ministro Hélio Grau. Ele já pediu para chamar de professor, então eu vou chamar de professor porque é a profissão que todos nós, né, respeitamos e gostamos. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento para se debater e discutir com pessoas que estão lúcidas, principalmente no direito. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor. É um prazer para mim estar aqui e falar sobre o direito. Maravilha. Professor, deixa eu perguntar para o senhor. Como que nós podemos entender hoje a presunção da inocência? Olha, a presunção da inocência é algo que decorre do que está escrito na Constituição. Não é? Se os juízes, e sobretudo desembargadores, e sobretudo ministros, lessem a Constituição, saberiam que qualquer pessoa é inocente até que seja dada a última palavra judicial sobre a matéria. Lógico que, eventualmente, isso pode não satisfazer as pessoas em geral, mesmo a mim, a nós, mas ao juiz tem que ser assim, porque é o que está escrito na Constituição. Então esse é o grande problema, digamos, é que hoje os tribunais começaram a decidir além, fora do que diz a Constituição. A gente está vivendo um momento no nosso ordenamento jurídico parecido com a lei em movimento, que é a norma se adequando ao fato e não o fato se adequando à norma. Esse risco a gente está correndo? Não, veja bem, o que acontece é o seguinte: o que está escrito no texto ainda não é a norma. O que está escrito no texto da Constituição e das leis tem que ser interpretado em face da realidade e, a partir dessa interpretação, surge a norma. Quem define, cria a norma é o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário não pode criar normas que sejam incompatíveis com os textos constitucionais. Eu posso dar um exemplo de que eu me valho sempre, é que o Código Penal, desde 1940, define como delito o atentado público ao pudor. Não é? Então, uma mulher que fosse à praia ou à piscina em 1943 de maiô de 2 peças cavado, seguramente ela seria importunada pela polícia e pelo Poder Judiciário. Bom, uma mulher que vá à praia ou à piscina hoje de topless, né? Não a mesma mulher, naturalmente, ela não será importunada. Por quê? Porque a realidade tem que ser considerada, quando os juízes tiram as normas que estão contidas nos textos. Agora, isso é possível quando for necessário. E só será necessário quando possível. No que respeita à prisão
como para os delitos penais, o que está escrito na Constituição com todas as letras é que é só depois da última decisão passada em julgado. A gente está vivendo, professor Eros, a gente está vivendo um momento que nós estamos entre o limite entre a ficção e a realidade também nessa interpretação da norma constitucional? Não, são desculpas que os tribunais e os juízes dão e que talvez fiquem mais evidentes quando nós falamos do Supremo Tribunal Federal. Mas o grande problema, eu diria, não são as pessoas em si, mas sim o que elas vivem. Um tribunal, normalmente, é um recinto fechado em que se pratica a prudência. E no Brasil o que acontece hoje que não é assim. O tribunal virou um espetáculo de televisão, não é? Então são artistas que estão ali aparecendo para o público em geral. Isso traz risco para a nossa sociedade. A gente pode perceber uma insegurança jurídica quando isso acontece? Sim, total. E isso levou a situações de insegurança jurídica, porque de descumprimento do que está escrito lá nos textos de lei e da Constituição, não é? E a produção de decisões deixou de ser uma prudência, por isso que se fala em jurisprudência, e passou a ser um espetáculo teatral. Sim. Não é? A serenidade própria da prudência deixou de existir. Passou a ser natural também, nesses entendimentos, professor, a antecipação da pena, a execução provisória da pena? Não, o que a Constituição permite e o direito positivo admite é que em determinadas circunstâncias haja a detenção, não é? A detenção de um criminoso para que ele não fique a instalar a insegurança entre nós. Isso é uma coisa. Essa prisão preventiva para prevenir determinados comportamentos, ela é admitida, ela está lá compatível com o que diz a Constituição. Mas o que não pode ser antecipado, porque agride o artigo 5º da Constituição, é o cumprimento da pena. Esse cumprimento da pena, eu estou falando agora como se eu fosse ainda um juiz. Não o que eu gostaria como cidadão. É o que está escrito na Constituição. Só depois de passado em julgada a última decisão. Isso é o que está escrito lá. Professor, é um desafio para essa juventude que está entrando para o direito agora, que tem a pretensão de entrar para o direito, que quer entrar, que quer desenvolver através do campo jurídico. É um desafio entender todo esse contexto com uma sociedade tão corrida como a nossa está? É um desafio mais fácil de ser enfrentado, porque existem noções básicas, preliminares, indispensáveis à compreensão do fenômeno jurídico, que basta que isso seja compreendido. A lei é feita para ser cumprida, a Constituição é feita para ser cumprida. Perdão. É o que está escrito lá, o texto que deve ser transformado em norma. Não está autorizado o comportamento que há uns anos se chamava de alternativo, quando se falou naquela história do direito alternativo. Então, a coisa é razoavelmente simples, não é?
Os médicos cumprem a função de médico. Então, os engenheiros, a função de engenheiro. Os advogados, a função de advogado. Eles não podem ir além, não é? Daquilo que é próprio ao exercício de suas funções. Assim os juízes. Onde é que se encontram os limites? Nos textos normativos, na Constituição e nas leis. Professor, nós vivemos num mundo dinâmico, a sociedade muda de opinião a todo momento. A Constituição de 88 ainda é atual o suficiente para lidar com toda essa modernidade, com toda essa dinamicidade dessa sociedade que a gente tem vivido? Olha, ela passou, tem mais de 100 emendas. Essas 100 emendas são uma tentativa do poder constituinte praticado pelo Congresso Nacional de atualizar a Constituição. Então, se não atualizou, é uma lástima. É uma lástima. Mas é isso que se tentou fazer. Aliás, o número de emendas constitucionais no Brasil é simplesmente espantoso, não é? E se considerar a Constituição alemã, a Constituição francesa, a gente vê que as pessoas lá, membros do poder constituinte, são mais serenas e prudentes. Professor, a gente está vivendo um mal-estar democrático, o senhor vê assim? É complicado. Você diz no Brasil ou no mundo inteiro? No mundo inteiro, a gente puxa para a América Latina também, com todos esses movimentos. E no Brasil, como a gente vive aqui, a gente sente isso com mais intensidade, né? A gente tem, principalmente, o pessoal de média idade, entre 35 e 40 anos, tem falado muito sobre isso, sobre esse mal-estar democrático. É uma realidade na nossa sociedade? Eu diria que no mundo inteiro é muito engraçado porque às vezes a música popular diz muitas verdades, né? E eu me lembro, me perdoe misturar aqui a música com o direito, mas eu vejo aqui nada do que foi será, do jeito que já foi um dia, a vida vem em ondas como o mar, não é? Eu tenho a impressão de que o que se passa é isso, a vida caminha em ondas e eu não sei, de vez em quando, outro dia eu conversava com a minha mulher e eu dizia assim, eu daria tudo para dar uma volta aqui no ano 2119, porque realmente as coisas vão acontecer, aquilo que hoje é inconcebível, provavelmente estará acontecendo. E eu acho que o mundo caminha no sentido de evoluir. Daqui a 100 anos, uma porção de barbaridades que acontecem hoje aí já não estarão mais acontecendo. Como o senhor tem visto as nossas garantias constitucionais? Em que sentido? No sentido de, por exemplo, liberdade de imprensa, no sentido da garantia da pessoa ter o direito ao contraditório e à ampla defesa. Como é que o senhor tem visto tudo isso? Olha, eu acho que isso é fundamental. E se hoje eu tivesse que... Hoje, nós estamos falando dia 31 de outubro, não é isso? Eu tivesse que lutar por alguma coisa, eu ia sair na rua com as armas na mão em defesa da liberdade de imprensa. Isso é fundamental. Porque o dia que não houver mais liberdade de imprensa, nós vamos ser vítimas de uma ditadura. Vai ser lastimável. Eu acho que isso é fundamental. Professor, o senhor é otimista com o Brasil? Sou, porque hoje eu tenho, véspera dos 80 anos, apesar do meu passado
histórico materialista, eu hoje tenho muita fé em Deus. E acredito que Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Precisamos muito da ajuda dele. Professor, para a gente encerrar, a gente ainda pode segurar e ter confiança no Estado de Direito? A gente tem que fazer tudo para preservá-lo. Tem que fazer tudo para preservá-lo. Os juízes têm que ser servos da lei. Isso está escrito, não é? Isso está escrito. Nós precisamos compreender que existe uma diferença entre lei e justiça. Justiça lá em cima, não é? Posso me expandir? Pode. O camarada Deus lá em cima, vai fazer e nos dar justiça. Aliás, isso está escrito no profeta Isaías. Procurem lá no Velho Testamento, que ele diz: um dia a lei habitará no deserto e a justiça florescerá no céu. Rapaz, isso está no Antigo Testamento, não é? De modo que basta isso. Isso me dá uma certa serenidade. Falei demais, não? Não, tá ótimo. Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral, né? E agradecer aqui ao professor Eros, agradecer ao Instituto dos Advogados do Brasil. Um grande abraço e amanhã nós voltamos mais uma vez com Cultura Geral. Um abraço e até mais. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2020, prova 30 de novembro. Inscreva-se unibh.br/vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais, mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.